Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com um filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aiote da colo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Oi gente, tudo bom? Hoje vamos falar de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Nesse livro nós vamos ter como motivo principal a seca. Então vamos acompanhar a vida de uma família de vaqueiros que eles tentam sobreviver a essa seca. Mas, por causa disso e de várias injustiças sociais, eles ficam presos num grande ciclo sem fim, onde eles sempre vão ter que se esforçar para buscar melhores condições de vida, mas nunca vão conseguir. Vamos ver como que é isso. Cada um dos capítulos desse livro vai servir para nos apresentar os membros dessa família. Então, a gente vai conhecendo eles um pouco mais a fundo. Alguns outros capítulos vai mostrar eles se relacionando assim, fora do ambiente deles ou com outras pessoas e mostrando esse choque. Os capítulos, eles podem ser assim, lidos talvez meio que fora de ordem. Alguns têm uma ordem que importa, mas não tem assim um grande fio que conduz muito. Falam que é um romance cíclico. Então, o começo ele vai acabar emendando com o fim e recomeçando outra vez. No primeiro capítulo, Mudança, nós vamos ver essa família de retirantes que estão andando pela seca, o sol forte na cabeça deles, famintos, sem rumo, procurando algum lugar para ficar e poderem morar. E essa família é composta pelo pai, Fabiano, a mãe, Sinhá Vitória, 2 meninos e uma cachorrinha, Baleia, andando com eles. E enquanto eles estão andando já totalmente sem esperança, quase mortos por causa do calor, o Fabiano vê que o clima está mudando um pouco, vê sinais de chuva e começa a ter esperança de que a seca vai acabar. Enquanto eles andam, eles encontram uma fazenda, ficam por lá e de fato vem a chuva, tudo começa a florir, ficar verde e eles estão felizes que talvez a vida deles dê um jeito agora. Só que chega o dono da fazenda e quer a fazenda de volta. Então, para não terem que sair de lá, eles acabam negociando que vão trabalhar na fazenda. As condições lá vão ser muito, muito precárias, recebendo pouco, mas é o que eles têm para fazer. Fabiano é um vaqueiro, filho de vaqueiro também, então todos os outros familiares dele tinham sido. Então, nesse começo a gente já vê que ele também está inserido nesse ciclo sem esperança, assim, sem conseguir melhorar de vida. Ele, assim como o resto da família, tem uma grande dificuldade de conversar, então eles conversam entre si por grunhidos, sons, onomatopeias. Fala mesmo, eles conseguem falar algumas poucas palavras e com dificuldade. Então, existe essa dificuldade de comunicação entre eles, o que causa problema quando eles querem se comunicar com outras pessoas. Então, muitas vezes o Fabiano ele vai ser levado para trás quando ele vai discutir contas com o patrão. Ele vai se dar mal também quando ele vai discutir com o soldado amarelo, porque ele não consegue conversar, ele não consegue expressar a sua indignação e se impor no meio. E isso revolta muito ele, que ele gostaria de conversar. Ele já teve um patrão, que era o seu Tomás da Bolandeira, que foi um patrão muito bom para eles, e ele vivia lendo. Ele gostava de ler, gastava o dinheiro dele com livros, tinha uma biblioteca enorme, e Fabiano achava aquilo muito estranho, assim. Ele falava, para que isso tudo? O trabalho é muito melhor. Mas, no fundo, ele queria isso. E também gostaria de passar essas coisas para os filhos terem um bom futuro. Mas ele se sente incapaz. Ele se sente muito mais confortável vivendo entre os animais
até mesmo o relacionamento dele com a baleia é muito mais fluido do que com outras pessoas. E ele se sente meio bicho também. Então essa dificuldade dele de conversar com pessoas já não existe quando se trata com animais. Ele interage muito bem com eles. Então, ele se sente esse bicho. Tem momentos que ele fala, não, eu sou um homem. Mas ele vê a situação dele e fala, não, eu sou um bicho. E ele sente até um pouco de orgulho nisso. Principalmente quando se trata da baleia, que, apesar de ser uma cachorra, ela é muito mais humanizada e inteligente do que o resto da família. E esse problema da fala a gente também percebe no começo da história, quando eles mencionam que eles tinham um papagaio, eles estão meio tristes porque eles tiveram que matar o papagaio para comer. Mas eles usam mais ou menos como uma desculpa que o papagaio mal falava. Esse problema da fala era tão grande que o papagaio ele só soltava também alguns grunhidos ou imitava os latidos da baleia, porque não tinha realmente uma fala dentro daquela família. Na história, os personagens vão ser pouco ou até mesmo nem ser descritos, exceto Fabiano. Fabiano ele tem uma boa descrição. Ele tem os cabelos ruivos, assim, então em chamas, que falam, os olhos muito azuis e os calcanhares dos pés, assim, rachados. Isso pode ser visto, o Fabiano, como uma representação do próprio sertão, da própria Caatinga. Então, esse cabelo em chamas, representando a seca, os olhos muito azuis, que seria esse céu sem nenhuma nuvem, sem nenhuma chance de chuva, e os calcanhares rachados, assim como o chão. Então, é um personagem emblemático, que vai mostrar as dificuldades dessa seca, dessa Caatinga. Então, vamos conhecer os outros personagens também.